irmãos. Tome em mãos a sua revista, você que a trouxe nesta noite. Lembrando que estamos aqui repassando a nossa aula, né, que seria domingo passado, mas por ocasião aí da nossa consagração, nós atrasamos, estamos passando hoje e no domingo já colocamos em dia, tá, irmãos? A lição número 11, falando sobre a realidade bíblica do inferno. Meus irmãos, na lição número 10, nós aprendemos lá sobre desenvolvendo uma consciência de santidade, né? A lição passada. E ali nós podemos ver a perspectiva bíblica, né, da salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a santidade que é também exigida pela palavra. Ali nós aprendemos também sobre a santificação e os seus estágios, né? Vimos ali sobre a santificação como estágio na vida do cristão e aprendemos também sobre o julgamento do Deus Santo. E nesta noite, nesta feita, estaremos vendo a lição número 11, tratando sobre a realidade bíblica do inferno, irmãos, né? Muitos aí evitam falar sobre esse tema, né? E nós e isso não se evita, né, irmãos? De não se falar de que pessoas não se encaminhem para esse lugar. Isso não vai privar ou deixar de que essas pessoas, né, a qual nós vamos ver nesta noite, elas se destinem a este lugar. Por quê? Porque um dia a Bíblia diz que todos nós experimentaremos, né, a morte. Isso aí está condicionado a todo homem. Então, independente aí da classe social que a pessoa pertença, da sua raça, da sua cor, nós sabemos que, independente de tudo isso, irmãos, até dos títulos, né, da posição, todos nós, depois da morte, vai haver ali um juízo. Segue-se o juízo, né? O que está lá em Hebreus capítulo 9, 27, que está destinado a todos os homens a morrerem uma só vez e vir depois disso o juízo, tá, irmãos? Então, nessa lição nós vamos tratar sobre isso. E sobre o juízo, né? Nós sabemos que só tem dois destinos, só tem dois grupos de pessoas na Bíblia, salvos e não salvos. E só tem dois destinos, é o céu ou é o inferno, tá, irmãos? Então, o inferno é um dos assuntos também principais que nós vamos encontrar dentro da palavra de Deus. Nós vamos ver que dentro da página dos evangelhos, o Senhor Jesus, ele ensinou sobre e falou sobre o inferno, até mais do que o apóstolo Paulo, que escreveu aí diversas epístolas, né, no Novo Testamento. Jesus falou até mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo, tá, irmãos? E dentro dessa lição, a doutrina bíblica é uma doutrina bíblica, porque está nas páginas das Escrituras, tá, irmãos? É uma doutrina do inferno. Nós vamos ver aqui a resistência de várias pessoas a essa doutrina, né? E nesta noite nós vamos ver as principais palavras que traduzem a palavra aí inferno. Mostraremos também que negar, irmãos, esse ensino, essa doutrina, também significa negar todo o cristianismo bíblico, né? Porque afinal de contas, as pessoas hoje vão dizer aí que um Deus tão bom não pode mandar ninguém para o inferno, né? Mas pensa pelo lado contrário agora. Um estuprador de criança, um assassino, pessoas que cometem crimes hediondos, pecados absurdos, elas iriam para onde? Para o céu? Então onde estaria a justiça aí, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. O texto áureo, ele vai nos dizer assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus capítulo 25, versículo 41. O Senhor Jesus falando aqui, irmãos, neste momento, né? Então o inferno, vocês estão vendo aí que é um tema presente no Novo Testamento. Em especial, como nós vamos ver aqui nos evangelhos, na palavra de Jesus Cristo. E ele vai descrever, irmãos, o inferno como uma realidade. O inferno é real. Ele é visto como um lugar
Ele é visto como um estado de castigo em que os perdidos, né, os não salvos, né, eles estão eternamente ali separados de Deus. Tá, irmãos? Então, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando sobre isso, tá? Ainda que haja aí, muitas das vezes, concepções, né, pensamentos errados, negativos, que negam o inferno, né, pessimistas sobre o inferno, nós estamos vendo que ele existe sim. Então, muitas das vezes não cabe, né, na mente aí de pessoas modernas, né, como eu já adiantei aqui, de um Deus bom, de um Deus justo, né, de um Deus fiel. Na visão dessas pessoas, um Deus como esse que possa mandar alguém para viver eternamente no inferno, né? Eles têm essa dificuldade aí de terem esse pensamento de um Deus bom, de um Deus fiel, de Deus justo, mandar alguém para viver eternamente no lugar aí de sofrimento, como a Bíblia nos diz, né? Um lugar de trevas, um lugar ali de tormento eterno, tá, irmãos? Então Deus, nós sabemos que não projetou o inferno para o homem. Deus não projetou o inferno para o homem, que ele fez a sua imagem e sua semelhança. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o homem, porém, ao se rebelar-se contra Deus, na sua rebelião, vivendo neste mundo aí, de modo próprio, opcional, ou seja, uma escolha do homem, né, do ser humano, escolhendo a porta larga, escolhendo o caminho espaçoso, que foi o que Jesus nos apresentou, nos ensinou nos evangelhos, nós vamos ver que a sua parada final, ou seja, o seu destino, é no inferno. A Bíblia diz que é para a perdição eterna. Então, irmãos, crer no inferno ou no céu é algo que só pode ser aceito por aquele que tem fé. Aquele que crê no que a Bíblia diz. E nós acreditamos no que a Bíblia diz. O inferno é um lugar real. A Bíblia nos fala que o inferno é um lugar real. Por mais que haja hoje aí, irmãos, na nossa sociedade moderna, né, uma rejeição, uma negação por parte de religiões, por parte de homens aí da sociedade moderna, nós cremos no que a Bíblia diz sobre o inferno, tá, irmãos? A verdade prática vai dizer assim, ó: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Então, nós estamos vendo que o inferno é um lugar de sofrimento. O inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar penoso, tá, irmãos? Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa caminhada. Eu já disse aqui, irmãos, que servir a Jesus, a Cristo, é por amor. O crente não está na igreja por medo do inferno. O crente está na igreja porque ele ama Jesus, creu no Evangelho, teve esse entendimento e ele está servindo a Jesus, agora sendo transformado, uma nova criatura, e servindo ao bom Senhor, realizando boas obras, tá, irmãos? Mas o inferno, ele é também um alerta, né? Para que nós nos conduzimos, ou para nós se conduzir no caminho certo. Por quê? Porque a Bíblia está falando para nós que há consequências para uma vida errada. Há consequências, há um destino para aquele que não anda segundo a vontade de Deus. Então, para nós serve de alerta. Olha, como eu estou andando, como está a minha vida com Deus? Porque eu tenho a segurança da salvação, mas a forma com que eu ando pode estar me desviando do caminho do céu. Eu posso estar, em vez de indo para o céu, estar indo para o inferno. Tá, irmãos? Então serve de um alerta para nós, para cada dia nós nos examinar se estamos realmente servindo a Cristo, cumprindo os seus mandamentos, e estamos debaixo da sua poderosa e soberana vontade, tá? Os objetivos da lição, irmãos, o primeiro é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. O segundo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. O terceiro, compreender a doutrina bíblica do inferno, tá? É a nossa palavra-chave, né? Inferno, que é o que estamos estudando.
nós vamos ver que tem algumas definições, mais à frente nós vamos ver, né? Como aí, nós vamos ver que tem algumas definições dessa palavra aqui, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tá, irmãos? Então nós temos aí 4 palavras, né? Sheol, Hades, Tártaro e Gehenna, tá? São essas definições que aparecem. O primeiro tópico aqui, irmãos, vai falar sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Olha aí, ó. O comentarista ele vai dizer aqui no primeiro subtópico sobre os filósofos e teólogos de mente cauterizada, né? Esses são aqueles teólogos liberais, tá, irmãos? Aqueles que têm essa teologia também inclusiva, o que eles pensam sobre o inferno. Olha o que o comentarista põe aqui. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas deste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia, ou seja, parte da Bíblia é inspirada, né, algumas partes, e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia, ou seja, como uma mitologia, tá, irmãos? É como um mito, né, como uma história fantasiosa. Eles acreditam nisso, tá? Que o inferno não é real, tá bom? Outros chegam a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Olha aí, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar nos céus. Então, irmãos, esse pensamento aqui de que alguns vão para o inferno por um tempo provisório é de uma linha de pensamento dos chamados restauranistas, tá? O restauranismo, o que eles acreditam? Eles ensinam que o inferno ele não é eterno. Ele é algo ali passageiro, ou seja, é uma experiência temporária, né? Que ele tem como objetivo ali, que é purificar aquele pecador para que ele possa entrar no céu. Outro pensamento parecido é o que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o purgatório. Ah, irmãos, o purgatório ali, esse ensino católico, que a pessoa da mesma forma fica por um período ali, e depois dessa pessoa ser de certa forma purificada, né? Ela então é conduzida aí para os céus, tá, irmãos? Então essa é a visão humana e de alguns filósofos, né? E teólogos que nós vemos aí, tá, irmãos? Então, o pensamento desses teólogos liberais, que nós já estamos aqui comentando, dessa teologia liberal, inclusiva, que nós estamos vendo já em nossos dias, é que quando esse assunto ele surge na palavra de Deus, quando ele aparece na palavra do Senhor, eles falam que deve ser visto como um símbolo. Eles falam que o assunto inferno, quando é trazido nas páginas das Escrituras, ele deve ser visto como uma metáfora, né? Algo que é comparado ali, que tem um objetivo de uma pessoa, de passar ao leitor ensinos, verdades ali espirituais para essas pessoas, mas que nunca se descreve a um lugar físico, a um lugar real, a um lugar que realmente ali, irmãos, é uma punição eterna, como dizem ou como creem nós, os cristãos. Tá, irmãos? Então, essa teologia liberal, irmãos, é um perigo, né? O liberalismo teológico é um perigo. Então, para eles, um texto ou uma história ali em que a palavra inferno está presente, eles dizem ali que quando está presente isso, busca apenas transmitir algum tipo de conceito moral ou espiritual, nada mais do que isso. Tá, irmãos? Então, o teólogo liberal, né? E o homem moderno, eles não aceitam essa ideia de inferno. Eles não aceitam a ideia de inferno. No tempo que nós estamos vendo a pós-modernidade, isso é um absurdo, é uma mitologia, é uma história, é algo fictício, né? Mitológico, não tem essa realidade de inferno, tá, irmãos? Como descrito aí, como nós já estamos vendo nas Sagradas Escrituras, propriamente dita no Novo Testamento, que nós sabemos que a revelação de Deus ela é progressiva, tá, irmãos? Então, esse entendimento maior sobre o inferno está no Novo Testamento. Essa doutrina é melhor desenvolvida
e revelada para nós, tá, irmãos? Tá? Por quê? É como eu disse, eles não creem, irmãos. Jamais que um Deus bom, que um Deus justo, que um Deus piedoso, que um Deus fiel, ele vai ousar punir uma pessoa. Eles não acreditam nisso. Que Deus vai ousar punir uma pessoa implacavelmente e eternamente essa pessoa. Pode falar, irmão Everaldo. Eu conheço uns irmãos que também se dizem irmãos, cristãos. E eles afirmam que o inferno não existe. Olha aí. E são cristãos, né? Pelo menos eles se parecem, né? Vamos dizer assim. Às vezes a gente perguntava, se você se diz cristão, como é que você não pode acreditar em Deus e não acreditar no inferno? E o que eles acreditam na vida após a morte, Everaldo? Eles falaram? Aí ele respondeu simplesmente assim, simples, porque ele pode ser duas forças em combate uma com a outra. Foi essa a resposta que ele deu. Resposta fraca, né? Porque tem alguns que acreditam em uma linha chamada aniquilacionismo. Eles acreditam que na morte do corpo é aniquilado também tanto a alma e o espírito, mas nós sabemos que é a parte imaterial do homem, a alma e o espírito, irmãos, indivisíveis, né? E que são imortais, tá? Mas tem alguns que acreditam aí na aniquilação, tá, irmão? E foi um argumento fraco, né, Everaldo? Foi um argumento fraco aí para essa crença deles aí. O irmão está entendendo? Eu acho engraçado, até ele, como diz, o irmão costuma dizer, ele bate na teclinha e não tira o dedo. Que não existe ninguém. Olha, irmãos. Então, irmãos, os liberais, eles vão advogar que o foco do leitor da Bíblia, quando encontra a palavra inferno, né, deve ser no amor e na graça de Deus. E que quando se fala do inferno, refere-se apenas a consequências naturais da escolha humana, né? Como algo aqui e agora. O inferno é aqui e agora. Uma consequência de uma escolha natural da pessoa já é o inferno, né? Nunca como um lugar ali de punição. Um lugar real ali de punição eterna. Um lugar físico, tá, irmãos? Então eles também afirmam que o propósito de Deus, né, é que no final tudo haja, como nós já estamos aqui colocando algumas linhas de pensamento, né, o purgatório da Igreja Católica, o restauracionismo, né, eles advogam aí que no final todas as pessoas, né, elas vão ser redimidas e elas vão ser salvas no final. Muitos pensam dessa forma, que no final, né, vai ter uma reconciliação, uma redenção de todas as pessoas e tudo vai estar tudo certo. Pode falar aí, Maria. Que eu acho que vai estar tudo certo, se tipo, aí eles vão ver Cristo mesmo, aí vão ver que os cristãos estavam certos, e aí vai ter todo esse tempo. Não esquece de que está na Bíblia, que para isso tem os profetas aqui, os mensageiros, tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo divino, e acha que vai dar tempo de você buscar. E infelizmente, muitos só vão ver quando estiver lá. Né, irmãos? Porque olha a parábola do rico e do Lázaro, espelha muito isso. Exatamente. O rico está lá, o que o rico fala? Não, deixa eu voltar para avisar os meus parentes. Lembra, Marília? Meus amigos, né? Aí o que vai dizer aí na hora? Vai dizer o Senhor ali, mas eles têm a lei, têm os profetas. É meio que isso que a irmã Lídia está falando. Nós temos a palavra de Deus, a revelação, tem os pregadores, tem os profetas de Deus anunciando como arautos nesse mundo, irmãos. Né? Aí lá a parábola vai dizer, se eles não creem nisso, vai crer em quem então? Né? Então tá aqui, irmãos. A revelação de Deus está aí aberta para todos. Né? A pessoa tem que ter esse entendimento e crer. Mas nem todos creem, né, irmãos? Infelizmente vão amargar aí naquele dia este lugar terrível, tá bom? Só um outro comentário. Pode falar aí, isso que Maria. a gente tem que estar sempre olhando as escrituras sagradas. Porque nós temos, como disse o nosso irmão Everaldo, várias denominações, e temos denominações aí progressistas. Sim. Que Vários pensamentos. Nós já estamos dizendo aqui, ó. Temos os aniquilacionistas. Que é o tal, e Eles temos também não várias creem no igrejas inferno. grandes de renome, Olha aí. que é progressista. Sim. Teologia liberal, eles não acreditam, irmãos. O inferno é fantasia, é mitologia. Isso é uma das coisas que eles não acreditam. Uma das coisas, né? Então, assim, para você ver vai aonde nós matando estamos a igreja de Cristo. chegando, tá, irmãos? Então eles descartam essa ideia, né, irmã Lídia? Descartam essa ideia do inferno ser um lugar
físico, né, eterno, sem mais qualquer condição de redenção. Não tem mais, não tem como mais ter redenção, já foi. O momento é aqui e é agora. É agora. Irmãos, é aqui e agora, porque a Bíblia diz que depois de morrer, já vem o juízo. Então é aqui e agora. Se as pessoas se arrependerem, né, elas terão um destino eterno delas mudado, que será o céu de glória, né, e não o inferno, lugar físico real de tormenta, tá, irmãos? Então, o posicionamento desses teólogos liberais aí, em relação ao inferno, já estamos vendo aqui algumas passagens bíblicas, afrontam os próprios ensinos de Jesus. Exatamente. São de contrário aos ensinamentos de Jesus e também dos apóstolos sobre o inferno, tá, irmãos? Vai de encontro à palavra de Deus e é contrário ao que a Escritura diz para nós e nos revela, tá, irmãos? Infelizmente, atacando aí a doutrina cristã, tá? Eles procedem dessa maneira, porque deixaram de lado, irmãos, o que realmente está escrito. Eles deixam de lado o que realmente está escrito para seguir uma interpretação deles, para usar uma abordagem aí mais inclusiva, né? Para granjear mais pessoas ali nas suas comunidades, nas suas igrejas, tá, irmãos? Então, nessa abordagem exclusiva e não exclusivista. Por quê? Porque tem exclusividade aqueles que estão em Cristo. É um povo separado, tá, irmãos? É um povo separado, tá? Eles vão ter um destino final diferente daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então não estranhe, não se estranhe aí quando você notar alguns teólogos liberais aí, eles negarem abertamente a Bíblia, eles negarem Cristo Jesus, eles negarem o sobrenatural, eles negarem o inferno. Não se assuste, irmãos, porque tem, e tem muitos aí. Eles dizerem, mas não é bem assim que a palavra quer dizer. Não é bem isso. Começou como não é bem isso. Eles querem ressignificar a Bíblia, reinterpretar a Bíblia, tá, irmãos? Não é bem isso. E isso é um perigo, tá, irmãos? Eles procedem assim por quê? Porque já estão aí com as suas mentes já cauterizadas, né? O que significa? Eles já estão insensíveis às questões espirituais, irmãos, e morais. Então eles estão passando a viver agora de uma forma que eles acreditam. É uma forma que eles entendem. Os irmãos estão entendendo isso? É uma forma que eles entendem lá, que eles conjecturam lá. Por quê? Porque eles já rejeitaram a verdade das Escrituras e não estão obedecendo em nada a palavra de Deus. Ai, então, de espirituais, essas pessoas, a verdade não tem nada. Não tem nada de espirituais. Porque quem é espiritual, a Bíblia diz que discerne bem tudo. E a Bíblia só é discernida por alguém espiritual. Então essas pessoas, irmão, de espiritual já não tem mais nada. Tá bom? Já estão aí seguindo o seu próprio entendimento. Eu presbítero Robson, eu tenho muito aprendido, às vezes o pastor fala assim, você está na igreja, tem um bom alimento, não fica caçando por aí, porque isso é perigoso quando você vai, lá está lotado e lá o pastor diz que não é bem assim. Sim. Lá teve um movimento gostoso, lá uma coisa, mas ele falou que na Bíblia não é assim, que o inferno não existe, que se você é pobre, você não tem Cristo. Eu falei que são várias linhas você precisa ter para ser. Prosperidade. É perigoso, você pode se desviar e ir para o inferno real. Esses dias eu vi um pregador falando, irmãos, e eu fiquei pensando assim, ele falou algo muito forte. Ele falou, meus irmãos, essas pessoas que vão atrás de igreja, de revelador, de busca de revelação, esse já está sem o Espírito de Deus faz tempo. Por quê? Porque eles estão igual o Saul quando foi atrás da feiticeira para consultar Samuel. Exatamente, olha. Pelo espírito de adivinho. Eu falei, meu Deus, olha que palavra forte, irmãos. Forte. Porque as pessoas não buscam o alimento que é a palavra, que é atrás de revelação aí. Aí tem muitos entregando tudo aí, e sem base bíblica, e as pessoas comem aquele alimento podre, mano, e passam mal. Passam mal, porque nada acontece, nada muda, negam a Deus, sai da igreja, sai da presença de Deus, da comunhão de Deus. Isso já não estava, como diz bem esse pregador aí, né, irmão? Exatamente. Atrás de adivinhações, de revelações aí, tá, irmão? Então, irmãos, Paulo já disse para nós que isso iria surgir.
né? O apóstolo Paulo já nos orienta na sua palavra que iria acontecer, gente desse tipo iria surgir. Eles iriam a passar a falar coisas pervertidas, para o quê? Para atrair, Marília, multidões, para atrair pessoas. É por isso que essas igrejas lotadas, irmãos. Muitas igrejas dessas aí estão lotadas, né? Porque é um povo que está sendo enganado, tá? Está sendo enganado, porque se prega a verdadeira palavra ali, Everaldo, fica poucos. Se prega a santidade, irmão, se prega a renúncia, se prega que Jesus vai voltar, se fala da realidade bíblica do céu e do inferno, poucos vão ficar ali. Pode falar, irmão Lívia. Eu gostei da posição que o presbítero colocou, e estão sendo enganados. Nem todos. Tem muitos que gostam de estar ali porque tem o seu ego massageado, tem aquilo que gosta sanado naquele momento, tem as suas práticas alisadas, sim, e não pedidas para deixarem para trás. Não há confronto com a palavra. Porque eu vou falar uma coisa para você, presbítero, nós estamos aqui ao vivo. Muitas das vezes você vê esses lugares cheios e você vai ver o pastor, se você for investigar, não são todos, é lógico, né? Tem algo estranho ali. Ele tolera alguma coisa, porque ele também não está andando muito bem. E você vê que os lugares lotam. Lota por quê? Porque eu vou ali, se ele me chamar a atenção, se o presbítero vai me chamar a atenção, eu vou acusar ele. Ou seja, não tem autoridade, né? Tem autoridade para com o povo. E está lotado. Então, muitos são, sim, mas muitos gostam de estar lá. A gente fala muito isso das igrejas da prosperidade, né, irmão? Exatamente. Porque onde tem oferta, tem cliente. Exatamente. Né, irmão? Então tem lá oferta, lá vem aqui dar a sua casa. Aí tem lá o avarento. O avarento tá lá querendo mais do que a casa que está dando. E eu posso falar porque eu não sei que tem. Então, irmãos, nós vamos ter na Bíblia também, irmãos, diversos textos aí que vai falar sobre as pessoas que se tornaram, né, rebeldes na Bíblia Sagrada, tá? E eles escolheram trilhar o caminho aí da desobediência. Eles escolheram trilhar o caminho da desobediência, negando os valores espirituais e morais. Então nós podemos ver aí a passagem que podemos citar, é Mateus 13:15. Mateus 13:15. Vamos lá rapidinho ver. Abra sua Bíblia aí, o primeiro irmão que achou pode ler. Mateus 13:15. Mateus 13:15, olha aí. 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos. Então está mostrando o coração insensível aí do povo. Fechou os olhos para que não veja com os olhos. Olha aí. E não ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. E se converta e eu o cure. Olha aí, mas então mostra aí, né? O coração insensível do povo, né? Tem uma outra passagem lá em Romanos 1:28, em que, desprezando ali o conhecimento do homem, de Deus, irmãos, o homem, eles passaram a viver um estado de vida pecaminoso, né? Deliberado, né? Outro texto que nós podemos ver é Efésios, capítulo 4, 17 ao 19, que lá está falando que os cristãos jamais devem viver ali como os gentios, né, que estão separados de Deus por causa da dureza do coração. Outra referência que nós podemos ver na Bíblia Sagrada, em relação à consciência cauterizada, está lá em Hebreus, capítulo 3, 13, e que o autor ali ele vai aconselhar aos cristãos, né, aos crentes, a não serem endurecidos pelo pecado. Também nós vamos ver lá, irmãos, 1 Timóteo 4:2, em que os homens de consciências cauterizadas, eles falam mentiras, tá? Então, aquele que perdeu a sensibilidade, né, espiritual, moral, não sabe mais discernir entre a verdade e o erro, tá, irmãos? Então, isso vai ocorrer num comportamento aí sem ética. É um comportamento sem ética nenhuma e se tratando aí também das suas ações. Não vai dizer com a ética da palavra de Deus, com o que Deus quer. Então, um filósofo ou um teólogo ali que ele tem a sua consciência cauterizada, né, em relação aos temas aí envolvendo o céu, envolvendo o inferno, envolvendo santidade. Ele olha para esses assuntos, né, bíblicos,
como algo que é fantasioso, irmã Lívia, como algo que é uma construção mitológica, né? É um mito. Então, irmãos, eles buscam apenas falar que isso, a igreja verdadeira que prega, usa como um controle social sobre as pessoas. Como um controle sobre as pessoas, tá, irmãos? É o que eles falam, porque eles negam essa realidade bíblica do inferno, tá bom? Vamos lá, o segundo subtópico vai falar aí do ensino do universalismo. Olha aí, irmãos. Então, há uma crença aí por parte de muitos teólogos, né? Teólogos liberais, tá, irmãos? Que no final das contas, todos os homens eles serão aí reconciliados e eles serão salvos por Deus. Olha aí. E sabe o que é mais interessante, maneira que eles falam? É que não importa a vida que essa pessoa desenvolveu na Terra. Não importa a vida que essa pessoa teve na Terra, irmão Everaldo, do jeito que ela viveu, do jeito que ela passou, o que ela praticou, no final vai ser todo mundo reconciliado e salvo por Deus. É o que eles dizem, irmão. É o que eles dizem, é o ensino do universalismo. No final das contas está tudo certo. Não importa o que a pessoa fez ou praticou, ela vai ser redimida, vai ser salva e também vai estar no céu, vai estar com Deus. Tá, irmãos? É o pensamento do universalismo. E os defensores do universalismo, eles se firmam ainda na palavra de Deus, para garantir que no final todos serão salvos. Olha aí. Por quê? Porque eles pegam textos isolados aí da Bíblia, né? Para dizer que ainda está na Bíblia isso escrito. E no final todo mundo vai ser redimido e vai ser salvo. Tá, irmãos? Então eles citam aqui, ó, Romanos 5,18. Vamos lá fazer essa leitura? Romanos 5,18. Eles tiram textos fora de contexto, né? E dizem que no final Deus vai redimir todas as pessoas, todos serão salvos. Isso é o ensino do universalismo. Vamos lá, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então eles falam que isso aí, irmã linda, quer dizer que no final das contas Deus vai redimir e salvar todos. Outro texto, irmãos, 1 Coríntios 15, 22. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por último, Colossenses 1:20. Esses são textos que eles tiram fora de contexto para dizer, né, o pensamento aqui do universalismo. Que no final das contas não importa a vida que a pessoa viveu, o que ela praticou na terra, né, o que ela fez no corpo. Enquanto ela estava aqui na vida terrena, ela no final vai ser redimida e vai ser salva por Deus. Vai lá, irmã Lília. Colossenses 1:20. 1:20? 1:20. 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, irmãos, esse é o pensamento deles. Então, com essas citações dessas passagens aí fora de contexto, eles afirmam que o Deus bondoso, o Deus justo, o Deus maravilhoso, ele alcançará todos com a sua graça divina, né? Não importando como essa pessoa viveu neste mundo, se como pecadora ou piedosa, no final das contas o destino de todos será o mesmo. É isso que eles pregam, tá, irmãos? É isso que eles pregam. Então, o ponto de vista apresentado pelos universalista, né, essa linha de pensamento, nós vamos ver que vai se chocar, irmãos, com a Bíblia, que revela claramente que há punição eterna da parte de Deus para os que escolheram ou escolhem, né, trilhar aí o caminho da porta larga, né? Perdão, irmãos. Do caminho espaçoso, tá? Foi o que Jesus anunciou, irmãos. Que resultará o quê? Na perdição eterna. O fim é a perdição eterna. O próprio Senhor Jesus pregou e ensinou sobre isso, falando disso, tá, irmãos? Além disso,
os que serão salvos são aqueles que procuram viver neste mundo, a Bíblia vai falar para nós, de uma forma justa, de uma forma piedosa. Irmãos, a Bíblia fala que estes que em total comunhão com Deus, irmão Everaldo, é que serão salvos, é que serão alcançados pela obediência pela palavra de Deus, que estão em comunhão com o Senhor, que procuram viver uma vida aí piedosa, tá, irmãos? Então, Mateus 25, 46, vamos lá. Glória a Deus. Mateus 25, 46. Vamos ver essa passagem bíblica aí falando. E irão estes para o tormento eterno, Olha aí. mas os justos para a vida eterna. Olha aí, então, irmãos, aqui a passagem bíblica está falando de Mateus 25, 46, que o tormento eterno será para aqueles que não procuraram servir a Deus verdadeiramente. É o que está dizendo essa passagem bíblica aí. A Bíblia diz que haverá um julgamento para o diabo, para o falso profeta e a besta, que serão lançados no lago de fogo, tá? O que prova claramente que eles não serão salvos. E todos os pecadores, a Bíblia vai dizer que viveram na prática do pecado, jamais entrarão no reino de Deus. Caso essas pessoas não se arrependam, irmãos. Mas elas serão condenadas para sempre, irmãos. Para sempre. Elas serão condenadas para sempre. Olha o que diz aí Paulo. 1 Coríntios 6,9, irmã Lília. Abre aí. Olha o que Paulo diz aí, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não tem como, irmãos. Essas pessoas que vivem na prática do pecado jamais entrarão no reino dos céus, caso elas se arrependam. Não. Mas se não, serão condenadas. Olha aí. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Olha aí, ó. Paulo está dizendo, irmãos, que os injustos não herdarão o reino dos céus. Ele vai passar uma lista aí. Ele vai descrever aí tipos de comportamentos, de pecados, né? Pessoas que vivem deliberadamente na vida do pecado, na prática de obras carnais. Ele vai falar aí que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Ele diz aí os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados. Ele vai falar dos sodomitas, ele vai falar dos ladrões, ele vai falar dos bêbados, dos avarentos, dos maldizentes. Ele vai falar, irmão, dos roubadores. Todos esses injustos não herdarão o reino dos céus. E ele vai dizer, eu não sei se é nesse versículo aí, ou se é lá em Gálatas, que coisas semelhantes a essas, a lista não tem fim. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, irmãos, que é ordeiro, que é bom, que é honesto, que é justo, tudo aquilo que é praticado para o mal, que é obra da carne, que não está de acordo com a palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus, tá? É o que a Bíblia nos ensina, tá, irmãos? Essa lista aí é ampliada. Então nós vamos ver a lista lá em Gálatas, capítulo 5, que vai falar das obras da carne. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ver também uma lista lá. Em Hebreus, capítulo 12. E lá em Apocalipse também. Lembra lá dos cães, dos feiticeiros? Lembra lá? Lá também tem uma outra lista falando sobre os injustos que não herdarão o reino dos céus. Então não adianta, irmãos. Não adianta, tá? Então, nesses versículos aí que nós vimos, irmã Lina, já dá para ver, já é uma base aí, irmão, do que nós já estamos vendo aqui, que não há qualquer base para aceitar o ensino do universalismo. Que no final está tudo certo, não importa o que você fez na sua vida aqui terrena, você vai ser salvo. Né? Aí eu pergunto de novo, onde está a justiça aí? Onde está a justiça aí? Você vai colocar no final tudo no mesmo saco, irmão Everaldo. Quem fez o bem e quem fez o mal. Quem foi piedoso e quem foi injusto. Para quem foi um bom pai de família e para o estuprador e matador de criança, bebê, e aí vai. Onde está a justiça então aí, irmãos? Você acha que um Deus justo, irmãos, vai deixar isso desse jeito? Não. Que céu vai ser esse, então? Nem quero se ter assim, nem quero precisar. Que céu é esse aí, irmão Lili? Então, que você vai estar lá com matador, com homicida, com estuprador. Que não se arrependeu. Que não se arrependeu e está lá
lá no mesmo céu que você. Que céu é esse aí, irmãos, que prega universalismo? Chega lá, vai matar também. Independente do que a pessoa fez aqui na terra, irmã Lília, você vai estar lá com o cidadão lá. Correndo que risco esse, lá irmão? do cidadão. Ou seja, você ainda se privou a sua vida inteira. É. Aí a pessoa ainda pode dizer assim, então para que me privar então? Eu vou viver tudo que eu quero, então, já que o universalismo fala que lá eu vou herder o céu do mesmo jeito. É, irmão? Exatamente. Não, mas eu de novo falo, que justiça haveria aí? Onde está a justiça aí? Aí, irmãos, então, Jesus, ele é bem claro em dizer, irmãos, que aqueles que tiverem feito o bem, ressuscitarão para a vida. Glória a Deus. Ao passo que aqueles que praticaram o pecado, o mal, eles serão ressuscitados para o juízo. Então nós vemos sim, irmãos, aqui um destino negativo, falando ou firmado daquilo que a pessoa fez, irmã Lília, aqui na terra. Tem um destino negativo, irmãos, para uma pessoa que cometeu coisas aqui na terra e não se arrependeu. Então não devemos aceitar, irmãos, a doutrina aqui do universalismo. Por quê? Porque ela é comprometedora, e ela faz distinção, irmão Lília, entre o santo e o profano. Ela não faz essa distinção. Põe tudo dentro do mesmo saco, como eu disse. Aquele que é santo, que está procurando se santificar, como aquele que é sujo e imundo. No final das contas, está todo mundo no mesmo saco, mano. Está todo mundo em um. Eu acho que eles usam também, né, que eu já ouvi dizer, ninguém vai embora dessa terra sem pagar tudo que fez. Tipo assim, plantou e colheu. Mas Sim. isso não quer dizer que você é salvo. É o que alguns teólogos liberais falam. O inferno é aqui, é consequência. É consequência das escolhas humanas. Ou seja, o sofrimento é isso aí, ó. O inferno aí. Tá sofrendo aí, você não vai com bagagem, porque a gente não vai mesmo com bagagem pro céu, não sei o quê. Então, não é assim. Se é Cristo que leva, se é nós confessarmos e crer que Cristo é o Filho de Deus, então não é assim. Tem mais ainda. Deixa eu falar, né? Vamos falar, tem mais ainda. Preparado para você sofrer um pouco. Vamos lá, meus irmãos. Agora vem para o terceiro subtópico sobre o alerta apostólico aí, ó. O que os apóstolos, né, falam para... É claro, irmãos, que tem ensino no Antigo Testamento para nós. Nós aprendemos. Mas o Antigo Testamento, ele propriamente dito, é para os hebreus. Tá? Principalmente a Torá. Quando nós tratamos das cartas ou epístolas, é para a igreja. Então o que os apóstolos têm que falar para nós, irmão? Olha, esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Aparentemente ali são piedosos, mas os seus ensinos são contraditórios, irmãos. Tá? São falsos ensinos. Resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios. Olha aí, tendo suas consciências cauterizadas. Olha aí, irmãos. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Então estamos vendo aí, irmãos, que Paulo falou. Homens aí amantes de si mesmo, homens que negam a verdade, homens que resistem à verdade, homens apóstatas, mente cauterizada, fala da abstinência do casamento, o que nós vemos aí que não prega mais sobre santidade, sobre céu, a realidade bíblica do inferno. Então estamos vendo aí, irmãos, todos aqueles alertas que Paulo nos fez nas epístolas. Se você olhar os versículos onde Paulo fala sobre isso, lá em Timóteo, Paulo fala muito sobre isso, 2 Timóteo, você trazendo para a nossa realidade de hoje, você colocar muitos ensinos aí na internet, você vai achar igualzinho. Pessoas iguaizinhas. É um perigo. Iguaizinhas, Por isso a vigilância de quando nós vai consultar alguma coisa na internet, irmãinha? Você tem que ter um filtro, irmão. Você tem que filtrar. Tudo aquilo que você vai aprender, que você vai ouvir, você tem que ter um filtro. Hoje as nossas igrejas aí, algumas aí, lights,
Foi até um vídeo que eu encaminhei, não sei se o irmão viu. As pessoas, O último agora, irmão? o Não vi último, ainda, você não não vi viu? ainda. A irmã Gabi viu, que eu mandei para você. Eles pegam um evento cristão, para um monte de cristão e perguntam, sou cristão, só então cita um versículo da Bíblia. Ninguém consegue falar uma passagem. Irmão, já da falei Bíblia. isso, irmão. Não, Quantas não vezes eu já falei entra, aqui, ó, não pastor é entra. testemunha. Meus irmãos, se nós levantar na igreja hoje, irmão, e chamar os irmãos, Meu me Deus. fala pelo menos 10 versículos bíblicos. Mas nem Não conseguiram falar sabem. nem dois, não conseguiram falar. Aí chamaram o Islã, lá, outra religião. Que lê a Bíblia desde os 7 anos, viu? Eles Mandou- aprendem a ler o Corão, a Bíblia desde os 7 anos de idade. Isso, aí chegou e falou assim, fala pra mim um versículo. Ele cita, sem Olha ler. aí. Eu falei, gente, olha isso, é um alerta. É, irmão. Isso é um alerta. E a gente fala. É por isso que a Bíblia diz que é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha diferente aí, ó. E eu penso Né, irmãos? assim, As nossas igrejas às vezes vazias porque as pessoas estão sendo levadas por qualquer coisinha diferente em outra igreja. Né? Qualquer movimentozinho, qualquer revelaçãozinha, qualquer negocinho diferente, o povo tá indo. Mas aonde prega a palavra fielmente, o povo não quer ouvir, mano. Mas é vida. Diferente, né? O povo vai atrás. É como Paulo disse, tá dando comichão nos ouvidos. tá. Eles atraem para si doutores conforme as suas concupiscências, Marília. É como você disse, o povo hoje, irmãos, não quer ouvir falar de santidade. O povo hoje não quer falar de céu, não quer ouvir falar de céu. Você prega hoje sobre céu, santidade, parece que a igreja está morta, irmão. Você não ouve às vezes alguém glorificar Deus. Exatamente. Mas fala que Deus está dando a chave do carro. Fala que Deus vai fazer não sei o quê. Mas é que aqui é uma glória. Fala que você é a menina dos olhos de Meu Deus, irmão. Deus vai fazer. Deus Fala vai que fazer. Deus vai pegar aquele lá que fez alguma coisa contra e vai jogar no chão e vai subir você e vai... Exatamente. Agora tem um alto que estende até o teto. Exatamente. Então, irmãos, isso é uma realidade dos nossos dias. E isso está falando para nós dos últimos dias. Os últimos dias, de agora. Dos últimos dias. Eu Tá? creio que nós somos a As pessoas não querem mais ouvir a verdade bíblica, irmãos. Isso é uma realidade. Né? E a Bíblia nos confronta, ela tira-nos do nosso comodismo. Ela nos confronta, irmãos, com os nossos pecados. Né? O amor de Cristo nos constrange. Meu Tá? Deus. E nós precisamos, como diz tem uma famosa frase aí, né? Não vá na igreja onde tem grandes louvores, né? Grandes, né, orquestras. Vá numa igreja onde pega a palavra e rasgue o coração. Sangre o seu coração. E fala pra mim quando É? eu não presto. Porque é isso, irmãos. isso mesmo. Que é isso, não tem jeito. Vamos lá. Então ele termina dizendo aqui que nesses últimos dias já estamos vivendo esses alertas apostólicos. Nós estamos vendo aí, irmãos, na nossa geração já, esses ensinos, a qual o apóstolo Paulo já havia nos alertado nas epístolas para a igreja. Naquele tempo já tinha. Já tinha, mas Né? agora- E hoje está pior ainda. Irmãos, hoje está pior ainda, tá? Essa realidade aí, negando até mesmo a realidade do inferno, tá, irmãos? Vamos lá. Segundo tópico, vai falar agora das definições dessa palavra inferno na Bíblia, irmãos. O primeiro aí, vai falar no Antigo Testamento. Como que aparece a palavra inferno lá? A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, né, no hebraico aí. Mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos. Lugar que não tem retorno. Tem alguns aí que falam que tem retorno, né, quando morre. Você acredita na reencarnação? Tem os espíritas aí que falam da reencarnação. Que você volta aí, né? Enquanto A cultura lá do Oriente, algumas religiões falam que você volta. Dependendo do que você fez aqui, você volta num cachorrinho, num inseto, para se desenvolver. o povo indiano acredita mais nisso. Acredita nisso aí, irmãos? Na reencarnação não, irmãos. A Bíblia é clara. Morreu, acabou. Uma vez morto, já vem juízo. Ninguém volta para falar nada, irmão Iverão. Tá? Ninguém volta para falar nada, irmãos. Vamos lá. E essas pessoas, quando morrem, irmãos, elas já estão numa antessala. É aquilo, morre e não volta, Everaldo, e já estão numa antessala.
Você vê pela parábola do rico lá do Lázaro. O Lázaro no seio de Abraão e o rico lá já sofrendo no lugar de tormenta. A gente fala que é uma antessala. Irmãos? O ímpio morre, o corpo volta para o pó. Fica como no estado de sono lá. Mas a alma não, porque tem alguns que pregam que tem o sono da alma. Os testemunhos de Jeová pregam isso. O sono da alma, não, irmãos? A pessoa fica consciente. A alma é imortal e a pessoa fica consciente. Então um cristão vai para o paraíso, vai estar no seio de Abraão consciente. Isso é a antessala. Ele ainda não está herdando todas as bênçãos que é dada por Deus. Como também o ímpio já vai para um lugar de tormento. Irmãos, já sofreu um lugar de tormento como uma antessala. Mas ainda não é a punição final. Porque no final a Bíblia diz que ele vai ser lançado também no lago de fogo. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Então ele já está lá no inferno, no lugar sofrendo tormento. E depois diz lá que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, capítulo 20 de Apocalipse. Tá? Então eles já estão, e nós chamamos esse lugar de estado intermediário. É o momento entre a morte e a ressurreição do corpo para o julgamento final. Tá? O julgamento do trono branco para os ímpios, e para nós o tribunal de Cristo para galardão, e para sempre estar com o Senhor, e os ímpios para sempre separados do Senhor, eternamente no lugar de tormento. Presbítero Robson, eu achei interessante se reencarnar num porquinho, numa borboleta, para regeneração. Aí veio Cristo, soa a trombeta, quantos mortos levantar primeiro? Onde tá o José? O José tá no porco lá, vamos lá buscar. Não, para. Sabe, é uma coisa assim que você precisa ser, assim, eu creio que tem que usar muito cérebro para tentar acreditar nisso daí. Mas você vê, irmão, o povo prefere acreditar numa doce mentira. Do que às vezes numa dura verdade, numa realidade que a Bíblia está dizendo para nós. O povo nega, por quê? Porque pela a mente deles cauterizada, a situação, o estado de pecado que eles estão. Mas as coisas estão difíceis e assim vai ficar cada vez. Eles querem se privar da verdade, eles põem qualquer outra coisa no meio, qualquer história, qualquer mito, para desvirtuar uma verdade bíblica, que na verdade eles não aceitam, porque eles querem viver da forma que querem, mas não querem ser cobrados por isso. Essa é a verdade. Isso mesmo. Quer viver da forma que quer e acha que merece o céu. É igual quando alguém morre, Aí vai lá na televisão, não, mas a pessoa era tão boa. Essa pessoa nunca fez nada. Essa pessoa não sei o quê. Mas vai ver, às vezes era o pior pilantra da rua. Vai ver, às vezes era o pior pai de família, o pior marido, irmã Lília. Era terrível. Depois de morto é santo. Aí depois de morto virou santo, irmão Everaldo. Merece o céu. Não, ele está no céu. Está lá no céu já. Irmão, não tem como, irmão. Não tem como. Aí não estaria a justiça de Deus. Cadê a justiça, então? Cadê a justiça? Então a Bíblia é clara, irmãos, em dizer que há um destino para tanto aquele que faz o bem e anda com Deus, para como aquele que anda no mal praticando o pecado. Tá? Não tem como. Vamos lá. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Então está aí, sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Então, irmãos, o que eles dizem aqui? Que esse Sheol no Antigo Testamento ia tanto os ímpios como os justos. Mas não ficava no mesmo lugar. Ficava num lugar separado, tá? É o que dizem pra gente. E aí, depois esse destino dos justos foi modificado, tá, irmãos? No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Onde encontramos isso? No Novo Testamento. No Novo Testamento essa doutrina é mais clara para nós, tá, irmãos? Assim o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Olha aí, que é o complemento da revelação final. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Ou seja, já no Antigo Testamento, já tinha apontando para um lugar
de tormenta, de castigo, tá bom, irmãos? Para o ímpio, para nações ímpias, tá? Já havia esse apontamento, mas não era uma revelação muito clara. Agora no Novo Testamento é uma revelação mais clara para nós sobre esse destino final, tanto dos santos fiéis, como dos injustos pecadores, tá? Dos ímpios. Olha lá, o Novo Testamento. 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento, foram traduzidas pela palavra inferno, que é o Hades, que é a palavra grega do hebraico Sheol, tá, irmãos? Tártaro, Geena. Vamos lá, a palavra Hades significa lugar de castigo, então tá aí as referências bíblicas, né? Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar, então tem uma passagem bíblica lá em 2 Pedro, que fala que alguns anjos caídos, né, da rebelião com Lúcifer estão presos nesse lugar, tá, irmãos? Então, ainda, por mais que nós vemos aí essa ordem angelical maléfica, né, livres, ainda tem uns que estão presos lá e dizem que alguns piores ainda, tá? Lá no Testamento, em Apocalipse, livro da Revelação, que fala da doutrina da escatologia, né? Futura, fala que esses anjos aí serão soltos, imaginem, mas a igreja vai estar no céu. Graças a Deus. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno, uma palavra que deriva de termos hebraicos, atrelados do Val de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesses lugares, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, né? Então tem aqui, nesse local aqui, irmãos, o Vale de Inom, nós vamos ver pessoas que sacrificavam aí os seus próprios filhos a Moloque, né? Por exemplo, lá o Manassés. Manassés, ele sacrificou os próprios filhos a Moloque, tá, irmãos? E também, esse lugar aqui, irmãos, ele virou depois um lugar de queima de lixão. Tinha uma queima contínua ali do lixo da cidade de Jerusalém, tá? Essa palavra recebeu todo o simbolismo aí de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Então a palavra inferno aparece na Bíblia, irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá? Para você ver como realmente é uma doutrina bíblica, né? Aparece aí tanto no Antigo como no Novo Testamento. O terceiro tópico, irmãos, vai falar da doutrina bíblica do inferno. Vamos lá. O primeiro subtópico aqui falando do conceito bíblico de inferno. Olha aí, ó. O comentarista diz assim, à luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real, né? Contradizendo aí esses pensamentos que nós estamos vendo no dia de hoje. Que se trata aí de uma metáfora, uma comparação ao que o leitor da Bíblia, quando encontra, tira algum proveito moral, espiritual, né? Ou então como uma mitologia, algo fictício, uma história, né? Da carochinha, como eles dizem. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Então, irmãos, aí está a definição do inferno. Para quem que era? Para Satanás e os seus anjos, que já estão julgados e condenados. Para eles não tem mais redenção. Então esse lugar é para eles. Mas olha o que o comentarista vai dizer aqui, ó. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, que é o diabo, ele será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Então todo aquele, irmãos, que está fora da comunhão com Deus, que anda também em rebelião contra Deus, vai para o mesmo lugar do seu Senhor, que não é Deus, é Satanás. Então Paulo vai dizer o quê? Que nós somos servos de alguém, de alguma coisa. Aquilo que nos domina, nós somos servos. Né? Então essas pessoas que são dominadas por uma vida de pecado, de desobediência, de rebelião, quem que é que domina eles? O diabo, Satanás, o Deus desse século. Né? Então eles têm por pai a quem? O diabo. Os mentirosos,
Porque o diabo é o pai da mentira, mente desde o princípio, Jesus vai falar. Então, irmãos, eles terão o mesmo destino. Porque da mesma forma, eles se rebelaram contra Deus. E eu já disse aqui que Deus não criou robô. Deus não criou robô. Deus não criou robô, irmãos. Tem que andar aqui para cá, tem que servir a Deus e pronto, acabou. Não. Nós temos um livre-arbítrio, liberdade de escolha, poder de escolha. Tá? Então, as pessoas escolhem a porta larga, irmão Everaldo, o caminho espaçoso. Eles escolhem trilhar uma vida sem Deus, sem comunhão com Deus. Como eu disse aqui, viver nos seus prazeres, viver nos seus deleites, viver aí, irmãos, no pecado, no mundão. Viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Né? Querem viver dessa forma aí. E eles se colocam sob os braços de Satanás. Estão literalmente nas garras do diabo, sendo levados para a perdição. Ou seja, o mesmo lugar que está destinado ao diabo, essas pessoas também que desprezaram a Deus, a sua palavra, e vivem de qualquer maneira, na prática do pecado e rebelião contra Deus, também vão para esse lugar que é chamado inferno, lugar de tormento, né? Vamos lá, o segundo subtópico. O que ensina a doutrina? Ensina que a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Então nós já vimos aqui, irmãos, que aparecem essas palavras, definições de palavras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E ela é de forma mais explícita para nós revelada no Novo Testamento. Está falando do destino dos ímpios e dos justos, tá? Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor, extrema agonia, irmãos. Olha só, é um lugar terrível, né? É um lugar terrível, o inferno. É um lugar terrível, é um lugar de sofrimento, é um lugar de tormento, né? E nós vamos ver que a palavra do Senhor diz. Olha só o que diz em Isaías 66, ó, versículo 24, que o verme nunca morrerá, nem seu fogo apagará, será um horror para toda a carne. Então é um lugar, irmãos, de tormenta, né? É um lugar de sofrimento, de extrema agonia, o inferno. Por quê? Porque o comentarista aqui está dizendo, ó, isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Aqui está, irmãos, no inferno eterno, lago de fogo. Ou seja, é quando a morte vai dar os seus corpos. Diz lá em Apocalipse, o mar dá os seus corpos. O inferno, ou seja, vai ser ressuscitados de novo os corpos dos ímpios. Eles serão julgados e lançados no lago de fogo, com corpo e alma, irmãos, nesse lugar, de forma integral. Assim também como o crente, que terá um corpo também diferente, glorificado, mas estará gozando na presença do Senhor, né? Numa eternidade aí com Deus. O terceiro subtópico falando sobre o castigo, que ele será eterno. Olha aí. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade ao que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Porque no mesmo lugar, irmãos, que falam que a vida nossa ela vai ser eterna, fala também desse julgamento. E esse julgamento, ele é eterno. Então a realidade bíblica do inferno fala de um castigo eterno. Eternamente essas pessoas separadas de Deus e no sofrimento, junto com o diabo e seus anjos, tá bom? Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo ou inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Aí está em Apocalipse capítulo 20 falando sobre isso.
que essas pessoas serão julgadas, que viveram uma vida aí pecaminosa, né? E elas terão como julgamento, serão lançadas num lago de fogo, eternamente separados de Deus e passando por todo esse tipo de sofrimento, de vergonha, de tristeza, né? E de dor extrema. Ai, irmão, de dor extrema, tá? Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Aí está uma questão, irmãos. Não é Deus que fala que vai colocar alguém no inferno. Como tem um ensino aí de alguns aí que dizem que Deus já destinou pessoas salvas e não salvas. Não. É a própria pessoa, de modo deliberado, ela procura viver uma vida no pecado, em rejeição a Deus e a sua palavra. Tá? Então, é fruto da escolha do ser humano. Como nós já dissemos aqui, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que também está em rebelião contra Deus, que despreza a Deus e a sua palavra, eles também vão para esse mesmo destino. Porque é um lugar do quê? De castigo. Deus fez esse lugar, irmãos, para castigo. Mas não era para o homem, irmão Verão. Era para o diabo e os seus anjos. Deus deixou esse lugar separado, irmãos. Mas todo aquele ser humano que está com a vida, que escolheu deliberadamente viver no pecado, eles estão destinados ao mesmo lugar de castigo. Porque eles estão na mesma forma de Satanás. Estão como rebeldes, rebeliados contra Deus, fora da vontade de Deus. Então eles vão direcionados para o mesmo lugar, tá? Então não é uma iniciativa primária de Deus. É o próprio ser humano que escolhe esse caminho. Tá, irmãos? Todos vão ser, de forma justas, condenadas a esse lugar se não se arrependerem. É o que eu falo, lá não vai ter prerrogativa, lá não vai ter justificativa de alguém para com Deus. Porque tudo que Deus poderia fazer, Deus fez. Tanto é que a própria iniciativa de salvar o homem é de Deus, irmãos. A própria iniciativa de salvar o homem, de resgatar o homem é de Deus. Então Deus nos deu tudo. Deus deu a iniciativa de resgatar o homem. Deus deu a palavra revelada e escrita. Deus manifesta. Deus manifesta-se através da criação. Então, irmãos, nós vamos ver que o homem, de forma deliberada, ele se rebela contra Deus. Ele fecha os olhos para tudo isso, para todas as verdades. E ele escolhe o seu próprio caminho. Viver uma vida em pecado. Então, o fruto dessa escolha é o quê? É o inferno. Não tem como, irmã Lília, ele viver uma vida deliberada no pecado e herdar o céu. Não tem como as pessoas viverem uma vida completamente errada e quererem estar com Deus. Não tem como. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é justo. Então não tem como. Deus não toma o culpado por inocente. É o que muitas vezes o nosso pastor diz aqui, é uma realidade. Não adianta. Não adianta, a não ser que se arrependam. Creem no Evangelho, aceite a Jesus Cristo e procure andar em novidade de vida. Essas pessoas terão destino para o inferno. Tá? Olha lá. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Então é pessoal, irmãos. A salvação é pessoal. De cada indivíduo. Né? É pessoal. É a pessoa que escolhe se ela quer passar uma eternidade com Deus ou sem Deus. No céu ou no inferno. Né? As pessoas
fecham os olhos para essa realidade. Por quê? Porque elas querem viver uma vida de qualquer forma, e elas fecham os olhos para a realidade bíblica do inferno. Olha só. Se Deus me deu a vida, eu tenho que viver a vida. Né, irmã Lívia? Se Deus é amor, todo amor é verdadeiro. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quiser, faço o que eu quero. A vida é minha, Deus que me deu. Eu não pedi para nascer, irmão? Deus já me deu, né? Só que eles negam a realidade do inferno. Por quê? Porque eles querem viver dessa forma e eles não querem ser penalizados, irmã Lívia. Eles não querem nem colher o que plantaram. Quando fazem alguma coisa que começa a colher... Por que isso aconteceu comigo? Que coisa, né, irmãos? Então eles negam a realidade bíblica do inferno, negam esse lugar de tormento, de sofrimento. Só que isso é uma realidade bíblica, irmãos. E no final das contas nós vamos ver quem é que está certo. Né, irmã Lívia? No final das contas nós vamos ver quem é que está certo, irmãos. Se é essas pessoas ou se é a palavra de Deus que vem sendo cumprida a cada dia. A palavra de Deus vem sendo cumprida a cada dia, irmãos. Nós precisamos também nos policiar. A conclusão, irmãos, vai dizer assim, ó. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade no contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então você imagina, né, irmãos? Eu acho que o pior é passar uma eternidade longe de Deus. Porque por mais que tenha sofrimento, imagine sem a presença de Deus, irmãos. A gente já passa a luta aqui. Ele que é o todo gracioso, amoroso. Ele que às vezes até dá coisa que nós nem merecemos aqui já. Agora você imagina uma realidade sem nada disso. Sem nada disso. Sem nada na presença de Deus. Sem nada de graça. Sem nada de misericórdia. Porque literalmente vai ser isso. É um lugar eterno de sofrimento. Sem, como diz a parábola, né? Sem um olhar de dedo na água. Para saciar ali o sofrimento, né, mano? Na língua. Ele fala passar na língua, né? Então, irmão, a realidade bíblica do inferno, irmãos. Nós precisamos estar atentos para essa advertência da Bíblia Sagrada. Ele é real, não foi preparado para o ser humano. Você que esteve conosco, guarde isso no seu coração. O inferno é real. Há consequências para uma vida fora da presença de Deus e de desobediência para com a palavra de Deus. Mas o inferno, como nós aprendemos aqui, não é feito para o ser humano. Mas o ser humano escolhe individualmente por si só estar nessa posição e nesse local. Então, se você ainda não se arrependeu, eu agora faço esse apelo para você: se arrependa dos seus pecados, aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você que está nos assistindo aí, que está afastado dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus tem se cumprido, em breve o Senhor virá. Volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Mais esta aula da BD, a qual nós transmitimos aqui. Lembrando que estamos localizados, a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, aqui em Bauru, no núcleo habitacional do Otávio Rassi, na rua Gabriel de Almeida Senja, número 118, nosso pastor local, pastor Reinaldo Silva. Estamos aqui também sob os cuidados do nosso pastor setorial e segundo vice-presidente do Ministério no Ipiranga e da nossa convenção da Comoexpo, o pastor Luiz Fernandes de Oliveira. Lembrando que a nossa igreja sede está localizada aqui mesmo em Bauru, na Vila Independência, na rua Felicíssimo Antônio Pereira, número 129. Até uma próxima aula, até um próximo culto, querendo Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.